Tudo bem? Então, retomando os trabalhos, agora eu passo a palavra à defesa, que fará a sua sustentação pelo tempo máximo de 1h30. Obrigado, Silêncio. Espera só um pouquinho, doutor. Deixa eu conduzir. Alguém do Ministério Público pelo tempo máximo de 1h. Obrigado, doutor. Senhores e senhores jurados, eu retorno para a gente conversar mais alguns pontos. Não vou usar 1 hora, a gente já não vou repetir grande parte daquilo que eu já falei. Não tem por que eu ficar repetindo, expondo as provas que já foram expostas. Tenho aqui apenas para rebater alguns pontos, apresentar alguns contra-argumentos em relação às teses que foram apresentadas pela defesa. Falei para os senhores no início, na minha fala inicial, que o réu, de fato, teria ido para a Argentina. Mostra 221.4, só para deixar ele na segunda página. Por quê? Porque foi ouvido um primo dele lá na Argentina, e o primo fala que ele chegou lá aproximadamente 2h30 da madrugada, certo? Como o doutor Guilherme falou, houve a direito lá do primo, foi ouvido e falou que o Leonir chegou de 2h30 da madrugada, por volta das 2h30 da madrugada. Eu vou reiterar alguns pontos aqui. Primeiro, a questão dos horários. A história não bate. Eles saíram do bar 23h30, aproximadamente 23h30. Demoraram 10 minutos para ir para a casa do Marcelo. Pegaram a moto. Demoraram cerca de 16 ou 17 minutos para chegar na divisa da Argentina. Eles chegaram na divisa da Argentina aproximadamente meia-noite. Ele estava lá na Argentina, ele chegou na casa desses familiares, segundo a informação que consta. Pode descer um pouquinho? Não, na segunda página. Pode descer para outra página. Isso. Que consta nesse depoimento que foi prestado lá na Argentina e que está transcrito e traduzido. Resposta. Em que hora, que dia e hora Leonir Severgnini chegou na sua residência? Em 20 de março, às 2h30 da madrugada, aproximadamente. Tá? A pessoa chega mais ou menos meia-noite na divisa da Argentina e demora quase 3 horas para chegar na casa que era ali na fronteira. Não bate a história. E eu vou reiterar. O doutor falou da realidade da Argentina, mas quem é que vai 3 da manhã na casa de um parente sem avisar? E ao contrário, nesse ponto do que o doutor falou, o próprio Leonir disse que o tio estava dormindo. Não é uma família festeira, que às 3 da manhã estão nesse contexto que o doutor advogado falou. Interrogado, interrogatório do Leonir no 1957.1. Eu fui passear lá porque fazia muito tempo que eu não via eles. Ele mora na zona rural. Eu peguei um táxi e ele me levou até meu tio. Não conhecia o taxista. Eles acordaram quando eu cheguei. Ou seja, eu continuo reiterando o ponto eu disse. Quem que vai 3 da manhã na Argentina, na zona rural, onde as pessoas estão dormindo, visitar um parente sem avisar ninguém? Porque o Vinícius, que é primo do Leonir, lá na primeira fase, ele disse que o Leonir, o Vinícius da Silva Severgnini, foi citado no 1930.2, ele diz, Leonir não falou que ia para a Argentina. Falei perguntei para os policiais aqui. O policial falou, o Leonir não falou que ia para a Argentina. Perguntei para o Jackson. O Jackson fala que nem conversou com o Leonir naquela semana. Então, embora o Leonir fale que tenha conversado, a gente tem um conflito de versões aqui. Um está compromissado, não está compromissado porque é parente da vítima. Mas a gente tem um conflito de versões, e sendo que ninguém
sabia que o Leonir ia para a Argentina. Por que ele não avisou, então, o primo, o amigo que estava ali? Os policiais. Por que ele falou para o policial que ia para casa da avó e não que ia para a Argentina? O doutor advogado tece muitas considerações acerca da investigação. Fala que não foi arrolado os parentes do Marcelo, que não foram arrolados os familiares do Leonir. Fala que faltou perícia, exame de DNA, mas, em primeiro lugar, em relação às testemunhas. E aqui, não estou fazendo uma crítica em relação ao doutor advogado, porque ele entrou no processo agora também. Mas a defesa não arrolou também ninguém. Por que a defesa não arrolou, então, os parentes da vítima serem tão importantes serem ouvidos? Ou por que a defesa não arrolou, então, os parentes do Marcelo serem tão importantes serem ouvidos? Não foi feito. Se era para construir uma contratese da acusação, não foi feito. Perícia, DNA, podia ser feito? Podia. Mas daí ia aparecer lá do Leonir sangue. Em primeiro lugar, aquele sangue é da senhora Terezinha. Tinha um cabelo lá. Podia indicar que era do Leonir? Podia. E aí a defesa ia vir aqui e falar assim, mas o Leonir estava dormindo lá. Podia ser por outros dias, tomando banho ali. Então, assim, com todas as vênias. Isso não altera o quadro que a gente tem até agora. O doutor advogado fala que ninguém ouviu nada. Esse ninguém ouviu nada, me parece que corrobora o que eu disse aqui, confirma o que eu disse aqui antes. Que quem entrou ali era uma pessoa de confiança da senhora Terezinha e que os atos foram praticados de surpresa. Porque, de fato, se entra alguém ali desconhecido, quebrando tudo, que não aconteceu, que não tem nenhum cumprimento, nada, quebra de porta, quebra de janela, nada. Se entra alguém desconhecido, vai atacar vocês, eu acredito que todo mundo aqui vai realmente gritar. Agora, você tem ali um desconhecido, um conhecido, uma pessoa que você está residindo, você confia nessa pessoa. Tem um rompante. Como eu falei, nós não sabemos, de fato, o motivo. Pode ter sido um rompante. Existem homicídios que têm motivo e tem homicídios que não. As pessoas brigam, discutem. O Leonir estava bebendo o dia inteiro. Num rompante, ele matou ela. Me custa crer, de fato, que não ia ter grito, não ia ter, ao menos, algum tipo de barulho. Se fosse um desconhecido, né, como o próprio advogado falou, um bêbado, um louco, me parece que nesse caso ia ter barulho, ia ter defesa, o que não teve. O que só confirma que era uma pessoa conhecida que estava lá dentro. Não for, roupas de sangue, né, não foram encontradas roupas com sangue do réu, tampouco a arma do crime. Ele foi para a Argentina. Ele pode ter trocado a camiseta, enrolado a faca e jogado em qualquer canto. A polícia não pode entrar na Argentina direto desse jeito. Porque a polícia do Brasil, ela é soberana, ela integra a força policial do Brasil. Ela não pode entrar num país vizinho para fazer investigação. Tudo depende desse tipo de ato de colaboração, mandar ofício, mandar cartas, que sobe até a autoridade consular que envia para a Argentina. Ia demorar meses para chegar na polícia para eles irem procurar uma roupa ou faca que ninguém sabe onde está. Faca eu uso aqui de forma genérica, que a gente não sabe o que foi usado. Faca, tesoura, vidro. O doutor advogado fala muito das investigações. Por que não foi verificado? Cogitou até de investigar o Jackson, por que não foi investigado outros pontos? Primeiro, nós estamos em locais que são cidades pequenas. Bom Jesus do Sul é uma cidade pequena. O efetivo policial do Paraná inteiro está defasado. Podem perguntar para qualquer policial que vocês saírem depois aqui, perguntar para eles se está tudo bem ou se está defasado. Todos vão falar que está defasado. Então, o que se faz? A polícia investiga o que está dentro das hipóteses investigativas. Se a hipótese investigativa que surgiu ali era o Leonir foi para casa, o Leonir levou, inclusive deixou latinha de cerveja lá, o Leonir sumiu
e está namorando com ela. Ora, por que a gente vai investigar Jackson ou qualquer outra pessoa se a hipótese investigativa era aquela? Isso, junto com um monte de BO para investigar, e isso, um monte de flagrante chegando, tendo que se deslocar para diversas cidades, porque a nossa polícia faz um sistema de rotatividade entre diversas cidades, para conseguir atender parcialmente as demandas, certo? Então, se tem uma hipótese investigativa que surgiu ali, né, não faz sentido, nenhuma polícia vai ir atrás de outros pontos aleatórios sem saber o porquê. Podia ter pegado a câmera? Podia, concordo. Não está nos autos, não está, a gente trabalha com o que está nos autos. Não tem nem informação que na rua tinha, aqui na frente da casa da dona Terezinha tinha câmera. Os policiais foram lá e nenhum deles relatou isso. A gente viu no laudo de local do crime que era uma casa simples. Não tinha nenhuma câmera ali naquela casa. Em relação às herbes, falei para os senhores, tem um exemplo. Vamos supor que tem uma torre aqui e outra torre ali. Essa torre pega até aqui e essa torre pega até aqui. Quando se quebra uma herbe, você coloca ali de novo 289.8. Quando se quebra uma herbe, para verificar a localização, gera-se, pode afastar um pouco mais, gera-se vocês conseguem ver que tem dois tracejados, né, e uma circunferência. Isso se chama azimuth. O que é isso? Significa que desta torre, a frequência do celular encontrado estava aqui, e não para cá. Agora eu mostro o mapa no movimento anterior, por favor. O movimento anterior, 289.7. A Argentina está para aquele lado. É o lado oposto da figura que gerou. Outro ponto. Bom Jesus do Sul não é colado com a Argentina igual Barracão e Dionísio Cerqueira, conforme o doutor advogado que suscitou. Então não tem essa interferência de sinal ali. E o azimuth está para Bom Jesus do Sul, não para o lado da Argentina. Eu moro em fronteira e eu nunca peguei sinal argentino. O doutor também fala em relação a antecedentes e condições pessoais do réu. Vou reiterar o que eu disse aqui no começo. A gente não está... eu inclusive falei, acho que para o senhor Leonir, não lembro se falei para o senhor. A gente não está aqui hoje fazendo nenhum tipo de julgamento moral pelo que a pessoa é. O senhor Leonir pode ser uma pessoa boa, não tem antecedentes, pode ser trabalhador. Eu não estou questionando isso. Nunca questionei isso. O que a gente está apreciando hoje aqui é um fato que está sendo atribuído a ele. E muitas vezes os réus não têm antecedente, têm uma vida boa. Vida boa, que eu digo aqui, uma vida pacífica em relação às outras pessoas, sem você estar bem com as pessoas. Acontece. O fato de ser réu, inclusive todo réu antecedente, todo réu com antecedentes um dia já foi réu primário, né? O fato de ele não ter antecedentes, eu não falei nada disso, eu nunca bati contra a pessoa dele. Não tem antecedentes mesmo. Não tem nenhuma condenação. Não estou falando que ele é uma pessoa má, não estou falando que ele é uma pessoa mal da sociedade. Não. E não duvido que seja. Mas a gente está tratando aqui de um fato objetivo, uma conduta objetiva que está sendo atribuído para ele. Em relação aos indícios. Primeiro,
Muitas vezes, a gente escuta indício como se indício não fosse prova. O Código de Processo Penal, ele tem um capítulo próprio das provas, título 7, da prova. Dentro desse título, tem capítulo 10, 12 indícios. A lei diz que indício é prova. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize e concluir a existência de outra ou outra circunstância. Né? Como eu falei para os senhores antes, não tem mesmo testemunha visual desse fato. Por quê? Porque ela morava sozinha, não tinha ninguém na casa. Foi algo cometido de madrugada. A vizinha dormia. Como regra, as pessoas de madrugada estão dormindo, ninguém está na rua vendo o que está acontecendo na casa dos outros. E eu vou ler aqui uma passagem do livro, né? Indício é um fato em relação precisa com outro. Um outro fato, então, um fato, a gente tem diversos indícios, vários fatos provados, o juiz chega ao outro por uma conclusão. Ou seja, de todos esses fatos, a gente chega numa conclusão. A gente chega à conclusão em relação ao outro fato. São vários fatos que geram a conclusão de um outro fato. Ele foi o autor desse crime. Né? Evidente que o benefício da dúvida ao acusado, o doutor falou muito aqui de dúvida, em dúvida vamos absolver. O benefício da dúvida não implica renúncia à lógica humana, como muitas vezes faz crer a defesa. No meu livro. Ninguém duvida que um crime sem testemunha ocular é o que mais reclama o exercício da inteligência. Daí porque os indícios idôneos, precisos e harmônicos entre si levam à condenação. Nós temos vários indícios, ou seja, provas de fatos circundantes àquele que a gente quer provar. Vários indícios. Primeiro, réu mentiu que 1h30 já estava na Argentina. 1h30, Bom Jesus do Sul, conforme consta no azimuth, na prova, nos mapas. Não bate o horário. Chegou lá 2h30, 2h45, 3 da manhã, quando era para estar entrando na Argentina meia-noite. Em 3 horas a gente estava na metade do Paraná, quase. Tem as latinhas de cerveja na casa dele, que eram as mesmas latinhas em relação a qual ele comprou no bar. O Marcelo confessa que mentiu, e aqui com todo respeito ao doutor Guilherme, para afirmar esse acordo de não persecução penal, a confissão é voluntária, e acompanhada de advogado. Volta ali no 289.2, por favor. E não teve essa aqui, de que o Ministério Público e o juiz coagiram a testemunha. O doutor Felipe ficou perguntando minutos para a testemunha a respeito das divergências, deu chance para a testemunha se retratar, a testemunha não se retratou. A testemunha já tinha dado o testemunho dela. Ele deu chance para ela retratar, apontou as diversas circunstâncias e a testemunha não se retratou. E aí sim foi dada a voz de prisão. E o Dr. Rodrigo esperou o Dr. Rubem falar, se insurgir para depois e falar ao final. Quando o Dr. Rodrigo estava falando, houve sim interrupção e o Dr. Rodrigo foi sim enfático nesse ponto. Porque a gente está aqui, o próprio doutor falou, a gente não está num circo, a gente está numa relação de trabalho em que cada um tem que esperar o outro para falar. E foi isso que aconteceu naquela ocasião. Pode descer. Lá no final. Não tem assinatura porque é tudo feito por vídeo naquela época, mas está ali. Pode ser. Com Leite Camargo, advogado AB Santa Catarina, 51947. Agora vai no vídeo, por favor, do NPP. Tá? O Marcelo está junto com o advogado na hora da malandração do acordo. Boa tarde a todos, conseguem me ouvir bem? Sim. Essa é uma audiência para formalização de um acordo de não persecução penal proposto pelo Ministério Público
Ao 87.1, em conversa prévia, houve aceitação pelo acusado e pelo investigado, perdão, e seu defensor, com as cláusulas do acordo, com o parcelamento do valor remanescente de R$1.000, a título de prestação pecuniária, em 4 vezes 250. Então ele confessou assistido por advogado. Não é porque alguém coagiu ele. Então, senhores, vou reiterar o que eu disse no início. Não há testemunhas oculares, mas há diversos indícios que, apontam que o acusado quer esconder o fato que ele voltou para casa. A pessoa que praticou esse homicídio, o Ministério Público entende sim que é o acusado, entrou na casa, não precisou arrombar nada, por quê? Porque a pessoa que estava lá tinha confiança. Detinha a confiança da senhora Terezinha. Terceiro, ele não falou para ninguém que ia para a Argentina. Aí no meio da noite ele decidiu ir para a Argentina, 3 da manhã, sendo que os horários aqui não batem nada, nenhum horário está batendo, em relação aos passos. A testemunha, que mais ou menos confirma o que ele disse, confessou que estava mentindo. E tem esse depoimento do primo, do Leonir, que ele chegou lá por volta das 2h30, 3 horas da manhã, que não bate com os passos que ele fala que fez. Então o Ministério Público sim entende que existem indícios, e esses indícios são considerados provas que atestam que foi o Leonir. E aqui, só retificando o que eu disse também, eu falei que o Dr. Guilherme não falou que o Marcelo foi coagido a afirmar o acordo. Eu me expressei mal. O que ele disse, né, que foi, eventualmente, ele, o próprio Marcelo, talvez se sentiu ali coagido por aquela situação. Eu não acredito que foi isso que aconteceu. Ele estava assistido por advogado. O advogado pode falar, mas não foi isso que aconteceu, não vamos firmar o acordo. Ponto. A confissão é voluntária. Tem essa audiência com o juiz justamente para o juiz verificar se o acusado está confessando voluntariamente. Se o Marcelo falou que sim, estava confessando voluntariamente, aí a gente quer falar que ele estava sendo pressionado por sei lá quem, numa hipótese. Em relação às qualificadoras, e eu estou terminando já, para não me alongar muito mais, eu divirjo, tá, dessa percepção que o doutor advogado teve em relação ao meio que dificultou a defesa da vítima. Por quê? Em primeiro lugar, se ela primeiro levou o golpe no peito, por que teve aquele golpe nas costas, então? Se aquele golpe nas costas não foi o fatal? Faz sentido a pessoa leva o golpe que foi o fatal, vira, leva um nas costas, e aí vira de novo e cai na cama assim. Que me parece. Primeiro, ela leva o golpe pelas costas, se vira, porque o golpe das costas realmente não foi o que matou, foi no peito. Me parece natural que você leva um golpe nas costas, se vira o que aconteceu e leva o golpe no peito. E aí sim cai. Ela estava de costas, caída de costas na cama, de costas para a cama. Então, eu entendo que o primeiro golpe foi sim nas costas. Por conta, primeiro, o golpe fatal foi no peito. Não me parece que a pessoa leva um golpe fatal, cai, vira, não faz sentido ela virar e levar um outro que não foi fatal e virar de novo. O que me parece mais razoável, claro, ninguém estava lá, né, a não ser a senhora Terezinha, que não pode falar mais. E, na visão do Ministério Público, o senhor Leonir, que falou que estava na Argentina, quando naquela hora não estava. Leva pelas costas, se vira com um susto, leva no peito, cai,
e fica assim morta. Feminicídio. Entendo também a compreensão do doutor advogado, mas com todo respeito também, essa tese ela é contrária à lei. Porque o que a lei diz? A lei diz, o que é o feminicídio? Contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E aí a própria lei diz o que é razões de condição do sexo feminino. Parágrafo 2º A. Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve 1. Violência doméstica e familiar. 2. Ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O que o doutor está falando é esse segundo ponto. Embora se trate de um crime que tem fundamento político e legislativo, pode-se constatar que o texto legal qualificou o homicídio em duas hipóteses distintas, ou seja, é uma ou outra, não precisa ser uma e outra. Quando se tratar de violência doméstica e familiar, ou seja, ou, não precisa ser os dois juntos, ou quando for motivado por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Tá? E aí continua que os ambientes domésticos e familiares são situações caracterizadoras em que ocorre com mais frequência a violência contra a mulher. E o que é violência doméstica e familiar contra a mulher? É a própria lei que conceitua, a Lei Maria da Penha. Para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, ou seja, baseada no dessa mulher, que lhe causa morte, lesão, sofrimento sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. E ou no âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados. O fato da pessoa nutrir algum tipo de motivação, de discriminação contra a mulher, né, uma atuação, como o próprio doutor falou, uma atuação muito machista, de controle, posse, sentimento, ela pode caracterizar motivo fútil, motivo torpe. E aí a própria jurisprudência diz que o feminicídio não tem incompatibilidade, ou seja, é compatível você reconhecer o feminicídio por conta da violência doméstica contra a mulher e uma qualificadora subjetiva de motivo fútil ou torpe. Por quê? Porque a qualificadora do feminicídio ela é objetiva, ela se caracteriza pela relação doméstica existente entre o agressor e a mulher, que no caso é a avó, e que no caso se enquadra tanto no artigo 5º, inciso 1, como 2 da Lei Maria da Penha. E se enquadrando aqui, ela entra no parágrafo 2º A, 1 do Código Penal. É a lei que define isso. E é isso que a jurisprudência vem definindo também. Certo? Por fim, pena. Como eu falei, quem vai aplicar a dosimetria da pena, que envolve uma série de circunstâncias, é o doutor juiz, não são os senhores. O homicídio, ele é, claro, punido com uma pena severa. O qualificado é de 12 a 30 anos. Pode ser que chegue ali a 20? Pode. Mas agora eu pergunto para os senhores. A gente está tratando de um homicídio. É óbvio que a pena precisa ser alta. Ou os senhores e as senhoras querem uma sociedade em que as pessoas matem as outras e fiquem 1 ano na prisão. Ou que nem vão para a prisão, porque a realidade do Brasil é essa. Não nos crimes de homicídio. É claro que a pena é alta, porque é um crime gravíssimo. É o bem jurídico mais importante que nós temos. É uma pena alta porque precisa ser alta, tanto para reprimir esse tipo de conduta, como para evitar, para prevenir o que aconteça no futuro. Agora, ela só vai prevenir o que aconteça no futuro se ela for efetivamente aplicada. A gente tem que parar de achar que o mundo real são os filmes de Hollywood em que 15 pessoas estão vendo ali o assassino no meio de uma multidão. Não é assim a realidade do Brasil, não é assim a realidade do mundo. A prova nos crimes contra a vida são, via de regra, judiciais. O que eu não entendo até agora é por que o réu quer esconder que ele foi para casa naquele dia, quando tudo está provando isso.
Eram só alguns pontos que eu queria trazer para os senhores para reflexão. Como eu disse, eu não vou ficar repetindo aqui provas, como eu já expus anteriormente, certo? Quando forem votar, o que o Ministério Público, vou só repetir esse ponto. Materialidade, sim, não existe divergência aqui entre o Ministério Público e a Defesa. Autoria. O Ministério Público entende sim que existem provas suficientes para apontar que foi o acusado o autor dos fatos. Existem várias peças que montam um quebra-cabeça, que formam esse retrato. Absolvição. Não tem por que absolver, nem a defesa trouxe aqui algum tipo de clemência, alguma coisa nesse sentido. E as qualificadoras do Ministério Público entendem que sim, estão presentes. Certo? Não é uma tarefa fácil, né? Mas os senhores, como o doutor advogado anteriormente expôs, a gente tem um trabalho difícil, realmente, mas eu fiz essa exposição, eu estou pedindo condenação, e eu vou chegar em casa e vou deitar minha cabeça tranquilo no travesseiro, independentemente de qual for o resultado. Certo, senhores? Obrigado, senhores.